Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar estudando sobre determinantes. Na aula passada a gente viu como calcular o determinante de matrizes de ordem 1, 2 e 3. Na aula de hoje a gente vai ver um método para calcular determinante de matrizes de ordem maior que 3. A gente pode usar também esse determinante para calcular de matrizes de ordem 2 e 3. Só que a gente tem métodos mais fáceis para isso, então a gente usa esse método aqui para calcular determinante de matrizes de ordem maior que 3, beleza? Eu coloquei o passo a passo aqui de como a gente faz para resolver por esse método aqui, por esse teorema de Laplace, e aí eu vou explicar para vocês como é que se dá o desenvolvimento desse cálculo, beleza? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, o exemplo de uma matriz de ordem 3 por 3. A gente já tem um método para calcular de ordem 3 por 3, que é o método de Sarri, mas com o teorema de Laplace a gente consegue também resolver matrizes de ordem 3 por 3, tá? Então, o primeiro passo para resolver o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3 ou 4 por 4, por esse teorema, é a gente escolher uma linha ou uma coluna nessa matriz aqui. É indicado que quando a gente pegar uma matriz para fixar uma coluna ou uma linha, a gente pegue uma linha ou uma coluna que tenha zeros ou número simples, porque quando a gente for calcular o determinante vai ser fácil fazer a multiplicação e a soma. Então a gente vai escolher uma linha ou uma coluna aqui e fixar essa linha ou coluna. Então eu vou pegar essa coluna aqui, 1, 2, 1. A segunda coluna, eu vou pegar essa coluna aqui e vou fixar ela. Aqui eu posso esquecer o resto da matriz, por enquanto, tá? Então, vamos focar aqui nessa coluna. É o nosso primeiro passo para resolver por esse teorema. O segundo passo é identificar os elementos dessa coluna. Então, o primeiro elemento aqui dessa coluna é o elemento 1. Então, nosso primeiro elemento aqui é o elemento 1. Esse elemento 1 ocupa a posição A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Nosso segundo elemento equivale a 2 e ocupa a posição A2, 2. Segunda linha, segunda coluna. E o nosso terceiro elemento aqui é 1 novamente e ocupa a posição A3, 2. Terceira linha e segunda coluna. Então, esse aqui é o nosso segundo passo, tá? Eu vou apagar aqui porque essa matriz aqui, eu não quero descobrir ainda o determinante dessa matriz aqui. É só para vocês verem como é o segundo passo. Então, o primeiro passo, a gente fixa uma coluna ou uma linha, que a gente fixou uma coluna. Segundo passo, a gente identifica quais são as posições desses elementos. Quais são esses elementos? 1, 2, 1, a posição dele. A1, 2, A2, 2 e A3, 2, beleza? E o terceiro passo, a gente vai somar cada elemento aqui dessa coluna multiplicado pelo seu cofator. E aqui é o que eu quero explicar para vocês. O que é esse cofator? Tá? A gente tem uma formulazinha para ele, tá? Que é isso aqui. Cij é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes DIJ. Então, agora na primeira parte dessa aula eu vou explicar para vocês o que é cofator, porque a gente precisa usar isso para calcular o determinante pelo teorema de Laplace. Então, beleza. Eu coloquei aqui uma matriz A3 por 3. Aqui vocês já estão craques nisso, que aqui é uma matriz 3 por 3. E eu quero calcular agora o cofator do elemento 3 por 3. O cofator a gente calcula por elemento e não na matriz inteira. A gente não vai encontrar questões assim. Calcule o cofator da matriz tal. Não, a gente vai encontrar exercício tipo, calcule o cofator do elemento 1, 3, 3, 3, que aqui é o nosso caso. Então, a gente vai aqui calcular o cofator do elemento 3, 3. O elemento 3, 3 é esse 2 aqui. Então, a gente vai calcular o cofator desse elemento 2. A gente já tem aqui a formulazinha do cofator, então a gente só vai substituir os valores. Esse C e J, esse C significa o cofator do elemento correspondente. Então, eu quero o elemento C33. Isso aqui é o cofator do elemento 33. Então, é C33 igual. É o cofator do elemento correspondente que a gente quer descobrir.
E J, você já sabe, I é a linha da matriz e J é a coluna da matriz. 3, 3, I é igual a 3, J é igual a 3. Menos 1 elevado a I mais J. I é a nossa linha, a gente está na terceira linha, mais J. J é a nossa coluna e a gente está na terceira coluna. Então fica 3. Menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes D e J. Esse D e J é D 3, 3. Agora, o que significa esse D 3, 3? Esse D 3, 3 é o determinante da matriz resultado da eliminação dessa linha aqui com essa coluna. Ficou meio confuso, bora lá. Eu vou aqui explicar para vocês. A gente vai repetir essa parte aqui, C33 é igual a menos 1 elevado a 6, vezes o determinante do resultado da eliminação desse coluna aqui. Então, para calcular esse D33, a gente vai excluir a linha correspondente a esse número aqui, que é o cofator que a gente quer achar. A gente vai excluir aqui a linha e também vai excluir a coluna. Então, esse D33 vai ser o determinante resultado da eliminação da linha e da coluna do elemento que a gente quer descobrir o cofator. Então, a gente vai calcular o determinante de 3, 1, menos 2 e 2. Calculado em um determinante de uma matriz de ordem 2. Beleza? Então, continuando aqui, a gente cofator 3, 3, 3 é igual a menos 1 elevado a 6, menos 1 elevado a um número par vai dar 1. Se fosse um número ímpar, daria menos 1. Então, fica 1 vezes determinante da matriz 2 por 2. Faz a multiplicação da diagonal principal, então fica 3 vezes 2, 6, menos a multiplicação da diagonal secundária, menos 2 vezes 1, fica menos 2. Então, esse cofator 3, 3 aqui é 1 vezes 6 mais 2, 8. É igual a 8. Então, a gente achou o cofator correspondente a esse elemento 2 aqui. Ficou meio confuso nessa parte aqui. Vamos resolver mais um desse elemento aqui. Vou apagar essa parte. Aqui também eu vou tirar para não ficar confuso na outra parte. E a gente agora vai... E agora a gente vai aqui... Deixa eu apagar aqui. Agora a gente vai querer descobrir o cofator 3... cofator 2, 1. 2, 1. Na matriz aqui, o elemento 2, 1 é esse menos 2 aqui. Então, a gente vai querer o cofator do elemento menos 2, beleza? Vamos lá. Aplicando na fórmula, então a gente vai querer descobrir o cofator do elemento 2, 1, que vai ser igual a menos 1, elevado ao número da linha que ele se encontra na segunda linha, mais a coluna que ele se encontra na primeira linha. Então, 2 mais 1, vezes determinante resultando da exclusão dessa linha e dessa coluna aqui. Então, dessa coluna, 2, 1. Vamos lá. C, 2, 1. Menos 1 elevado a 3, menos 1 elevado a um número ímpar. Então, fica menos 1. Vezes o determinante. Qual é a matriz que a gente vai fazer o determinante? Então, a gente vai excluir a coluna pertencente a esse número aqui que a gente quer descobrir qual é o fator. E também vai excluir a linha que ele se encontra. Então, a gente vai querer o determinante da matriz resultante disso aí. 1, 0, 1, 2. Então, C, 2, 1 é igual a menos 1 vezes multiplicação da diagonal principal, dá 2, menos multiplicação da diagonal secundária, 0. Então, o cofator do elemento 2, 1 é menos 1 vezes 2, menos 2.
beleza? Então, esse determinantezinho aqui, que eu acho que é a parte mais complicada de entender, a gente vai calcular o determinante da matriz restante quando a gente excluir a linha e a coluna do elemento que a gente quer descobrir o cofator. Então, a gente quer descobrir o cofator de menos 2. Então, a gente exclui essa linha, a segunda linha aqui e a primeira coluna e calcula o determinante da matriz restante, certo? Sabendo agora o que é cofator, a gente vai calcular o determinante de uma matriz, vou apagar essa aqui, determinante de uma matriz pelo teorema de Laplace, beleza? Eu vou colocar aqui uma matriz 3x3, mas poderia também ser uma matriz 4x4, inclusive tem na lista que eu vou disponibilizar para vocês calcularem o determinante de uma matriz 4x4, então vocês vão ter que resolver por esse teorema aqui. Então eu vou colocar aqui no vermelho mesmo. Vou colocar aqui uma matriz 3x3. 1, 3, 1, 0, 2, menos 4, 1, 0, 5. Matriz 3x3. A gente já sabe resolver isso aqui pela regra de Sarri, né? Que foi as contas da semana passada, da aula passada. Mas a gente quer resolver agora essa matriz aqui pelo teorema de Laplace. Então, bora lá. Primeiro passo. Escolhemos uma linha ou uma coluna para fixar. O que foi indicado quando eu disse o primeiro passo? Escolher uma linha que contenha 0 ou 1. Então, aqui é óbvio que a gente vai escolher aqui a primeira coluna. Então, a gente vai fixar essa primeira coluna aqui. 1, 0 e 1. Beleza. Segundo passo, vamos identificar quais são os elementos dessa coluna. Primeiro elemento, 1. Esse elemento aqui é o A1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Segundo elemento, 0. Então, a gente vai indicar ele por A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Terceiro elemento, 1 de novo. E aqui vai ser A3, 1. Terceira linha, segunda coluna. Então, aqui foi o primeiro passo, que a gente fixou. E aqui, segundo passo. Terceiro passo, somar cada elemento da linha multiplicando pelo seu cofator. Então, o que a gente vai fazer? O determinante disso aqui é o terceiro passo. O determinante vai ser a soma desses elementos aqui multiplicado cada um pelo seu cofator. Então, vai ser 1 vezes o cofator de 1, porque 1, porque é a posição do elemento, mais 0 vezes o cofator de 2, 1, porque é a posição do elemento 0, mais 1 vezes a cofator 3, 1, porque é a posição do elemento. Por que a gente indica escolher linha ou coluna que contenha 0? Porque facilita muito nossos cálculos. Aqui a gente nem precisa calcular isso aqui, olha. Porque qualquer número que a gente colocar aqui vai dar 0. Então a gente nem precisa calcular esse cofator. Já facilita muito nossos cálculos. Então a gente vai precisar descobrir o cofator somente do C11 e C31. Beleza? Então eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. E vamos descobrir o cofator C11. Colocando na fórmula fica menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes D11. Isso aqui, menos 1 elevado a 2 é menos 1 elevado a um número par. Então fica 1 vezes o determinante. A gente está no elemento 1, então para calcular o determinante a gente vai excluir essa linha aqui e essa coluna aqui. Então a gente vai calcular o determinante da matriz restante, 2, menos 4, 0 e 5. Matriz 2 por 2, fácil de resolver, então fica 1 vezes 10 menos 0. Então aqui fica 10. Já temos o cofator do elemento 1. Agora, deixa eu botar um pouquinho aqui. Cofator 3, 1. Substitui só na fórmula. Menos 1
elevado a 3 mais 1 vezes D3, 1. Isso aqui é menos 1 elevado a 4, menos 1 elevado ao número par, 1. Vezes determinante de qual matriz? A gente está no elemento 1. Então, a gente vai excluir essa linha aqui e excluir essa coluna aqui e vai pegar o determinante dessa matriz. Então, vai ser 3, 1, 2, menos 4. Então, vai ficar 1 vezes 3 vezes menos 4, menos 12. 2 vezes 1, menos 2. 1, menos 2, menos 2, menos 12, menos 14. Vezes 1, menos 14. E esse aqui é o cofator do elemento 3, 1. Achou os cofatores, só substituir na forma do determinante aqui. Então, vai ficar 1 vezes o cofator 1, que é 10. O 0 não preciso colocar, mais 1 vezes o cofator do elemento 3, 1, menos 14. Então, o determinante aqui é igual a 10 menos 14. Determinante é igual a menos 4. Então, para achar o determinante de uma matriz 3×3, 4×4, você pode fazer isso até com a... É mais indicado com matrizes maiores, porque a gente tem métodos muito mais fáceis, muito mais simples, porque aqui a gente faz simples também, porque a gente teve a anulação desse termo aqui. Mas podia ser que a matriz tivesse números super altos, e você teria que fazer cálculos maiores, certo? E também foi uma matriz 3×3. Com a matriz 3×4, além de você aplicar esse teorema do Laplace aqui, também teria que aplicar o teorema de Sarry, entendeu? Então, para calcular o teorema do Laplace, a gente segue esses passos aqui. Fixa uma coluna, identificando os termos da coluna, porque a gente vai precisar para calcular o cofator, e somamos cada elemento multiplicado pelo seu cofator e acha o determinante, beleza? É isso aqui. Então, eu vou deixar uma lista de exercício para vocês, contendo para vocês resolverem por esse método aqui e pelo método de Sarry. E lá também contém matriz 4×4, beleza? E aqui fechamos essa aula. Esse nosso sábado será um sábado letivo, então eu farei um vídeo só resolvendo questões sobre o teorema de Laplace, sobre determinantes. Eu acho que eu vou colocar também para envolver o teorema de Sarry, para que vocês possam treinar, beleza? Tchau, tchau e até sábado.